Shalom, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós estamos no nosso curso de Teologia 2.0, aqui da JL Curso, e nesse módulo estamos estudando agora sobre evangelismo. Nós já vimos a importância do evangelismo, nós já vimos o que é o evangelismo, nós vimos também ali sobre o que é um evangelista, diferenciando a questão do evangelista como cargo em uma igreja, que é, inclusive, nos dias de hoje, se fala muito do evangelista, porém mais como um cargo dentro de uma igreja. E não um evangelista nos parâmetros bíblicos, que é, inclusive, um ministério tão importante quanto o ministério apostólico ou o ministério pastoral ou profético. O evangelista, ele é o responsável pelo avivamento em determinada região. Ele é um impactador de gerações. E hoje eu quero falar sobre a unção do evangelista. A gente entende pela palavra de Deus que os grandes avivalistas da história foram homens simples, mas homens que carregaram uma unção sobre seus corações, homens que tinham total comunhão com o Espírito Santo. Nós veremos nesse estudo aqui a história de Spurgeon, nós veremos nesse estudo a história de John Wesley, nós veremos aqui também a história de Charles Finney e tantos outros evangelistas que marcaram sua época. E qual era o foco, qual era o objetivo, qual era a busca, onde estava pautada a segurança do seu ministério. Nós veremos que o que define o trabalho de um evangelista como o ministério do evangelismo é a unção e o tempo que ele dedica a Deus em oração, antes do tempo que ele dedica a Deus pregando o evangelho. Então, o evangelista ele é munido de duas coisas: a prática do evangelismo e o tempo que ele dedica ali em oração. É necessário que você, como evangelistas, nós tenhamos tempo para Deus. Não se há conquista de alma sem oração, não há como uma conquista de alma sem a entrega de sacrifícios vivo, santo, agradável a Deus, que é realmente o nosso culto racional. Não há como ter resultados sem entrega, uma vez que nós estamos empreendendo a obra de Deus, e a obra de Deus não se faz de qualquer forma. A obra de Deus não é para ser feita de qualquer jeito. A obra de Deus é para ser feita dentro dos parâmetros descritos nas Sagradas Escrituras, e não de acordo com o que a gente acha. O ministério de evangelismo não é um ministério para executivos dentro de uma igreja, ou se achar que tem um cargo, um título, e se sobressaindo sobre os demais. O ofício de evangelista é um ofício de uma pessoa que vai impactar a sua geração, que vai impactar uma comunidade, que vai impactar uma cidade, que vai impactar uma igreja. Uma pessoa que se dedica, que faz a obra de Deus acontecer com muita responsabilidade e que paga um preço pela conquista dessas almas. O sacrifício do evangelista, ele deve ser tão alto quanto o sacrifício que o pastor dá para apacentar essas ovelhas. Ou seja, o evangelista atrai, conquista e enche a igreja. E o pastor pega esses rebanhos e apacenta com responsabilidade, ensina, treina, capacita e envia para novas multiplicações. O evangelista pode ser um pastor? Pode, porque às vezes o obreiro ele tem 1, 2 ou 3 ministérios. Por exemplo, a exemplo disso, o apóstolo ele tem por obrigação os 5 ministérios. O apóstolo ele é pastor, ele é profeta, ele é evangelista, ele é mestre e é apóstolo. Isso faz dele um apóstolo. Por exemplo, o apóstolo São Paulo, ele era mestre, o apóstolo São Paulo era evangelista, o apóstolo Paulo era profeta e o apóstolo Paulo era apóstolo. Tanto o Paulo como o Apolo, os outros apóstolos, eles tinham essa pegada de evangelismo. Eu sou de ministério que foi fundado pelo apóstolo evangelista. O apóstolo evangelista, ele era pastor, profeta, apóstolo, mestre e um evangelista qualificado. Por isso, um obreiro pode ter mais de um dom ministerial. Ele pode ser um pastor evangelista, ele pode ser um profeta evangelista, ele pode ser um mestre,
mas também ser evangelista. Porque o evangelista ele tem a pegada de atrair as pessoas. No que tange ao mestre, ele tem a pegada de ensinar as pessoas. Então, é necessário que esse dom seja manifesto. Pastor, mas como é que eu faço para ser um evangelista? A única forma que você tem para se tornar evangelista é você buscar em Deus esse dom. Porque é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem dá os dons. A palavra diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ou seja, eu para ser um evangelista preciso buscar esse dom em Deus. Nós vimos na aula também, no nosso curso, em aulas anteriores, que não é o pastor quem determina quem é evangelista. Quem determina quem é evangelista é o Senhor. E como isso é feito? Mediante os frutos apresentados. Se eu colocar alguém como evangelista da igreja e a pessoa não tiver essa pegada, e embora que ele tenha lá o tema, o título de evangelista, ele de fato não será um evangelista. Ele poderá ser um diácono, poderá ser até um presbítero, porque às vezes a pessoa não tem essa pegada evangelística, mas ela tem uma pegada administrativa muito boa para organizar e cuidar da administração da igreja. Então, um bom presbítero, ele pode ser um bom pastor, ter capacidade para treinar, para discipular pessoas, para apacentar a igreja com zelo. E às vezes ele pode ser até um profeta. Essas coisas as pessoas buscam em Deus. Pois bem, o apóstolo Paulo, segundo fala no livro de 1 Tessalonicenses 5,17, orava sem cessar. Conta também lá no livro de Efésios capítulo 6, versículo 18, que ele orava em todo tempo, inclusive recomenda à igreja que ore em todo tempo. Os discípulos de Jesus construíram um legado poderoso ao seguir as orientações e os exemplos do seu mestre. Depois da subida de Jesus, eles passaram 10 dias sem cessar, orando e esperando a promessa do Pai. Quando o Espírito Santo veio e batizou a igreja, houve uma conquista de 3.000 almas. A Bíblia também nos mostra que os homens da igreja primitiva eram homens de oração. A igreja de Atos era uma igreja que orava. E eles permaneciam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a oração, ela não era uma opção, ela era uma obrigação fundamental da igreja, tanto quanto a comunhão, o partir do pão e a doutrina. Nós vemos também, durante a nossa história da eclesiologia, ou seja, a história da igreja, ela mostra um homem como Lutero que costumava orar 3 horas por dia para quebrar o jugo opressor que subjugava aquela época, e ele, na verdade, conseguiu seus objetivos. John Knox, um grande evangelista e principal fundador do presbiterianismo, conquistador da Escócia, viveu no século XV, clamava a Deus durante noites inteiras, pedindo ao Senhor, dá-me a Escócia. E o Senhor deu a Escócia para ele. O que falar também de Richard Baxter, um grande evangelista jovem inglês, que no seu tempo ele marcava a parede com salivas de sussurros das suas orações. E orava noites e dias, pedindo a Deus que trouxesse um avivamento sobre a Inglaterra. E esse avivamento aconteceu nos seus dias e ele impactou a Inglaterra com o seu ministério. John Wesley foi responsável em trazer um grande avivamento sobre a Inglaterra nos seus dias. E ele passava noites e mais noites orando, dias e mais dias orando, pedindo a Deus que convertesse almas durante os seus trabalhos. E os seus ministérios e os impactos que ele fazia, os trabalhos que ele fazia eram marcados com centenas de salvação e milhares de pessoas que se convertiam. O que nós estamos tentando mostrar para você aqui, que está assistindo esse vídeo, que vai ler essa aula, esse texto, é que, na verdade, o evangelismo ele é marcado pela oração. Um evangelista ele não usa tanto conhecimento bíblico, até porque não é o objetivo do evangelista expressar versículos bíblicos. A função do evangelista é atrair as almas. Quais são os textos bíblicos mais usados pelos evangelistas? Você vai ver nessa disciplina. São textos básicos que, na verdade, a gente usa dentro do nosso dia a dia
dentro da própria palavra de evangelismo. Mas o que o evangelista, ele precisa realmente é de uma profunda intimidade com Deus, conquistada no joelho, através de suas orações. Isso nós precisamos realmente para impactar a nossa geração. E por fim, depois de assistir esse vídeo, leia esse texto, se alimente pelo conhecimento e vamos à prática. Comece a buscar Deus em oração. Fica na paz e até a próxima aula.